Fala aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a mais um tipo de reação orgânica. Nosso estudo agora será com as reações de eliminação, ok? Só para a gente entender um pouquinho. Então, por que esse nome eliminação? Significa que eu vou eliminar alguma coisa da minha cadeia carbônica. Vai ser muito útil se a gente associar a eliminação com outro tipo de reação que a gente já estudou, que foram as reações de adição, ok? Porque uma vai ser o contrário da outra, beleza? Então, temos aqui a minha molécula orgânica com alguma coisa e eu vou retirar, vou eliminar da minha estrutura alguma coisa, ok? O que é essa alguma coisa? É isso que a gente vai ver agora. Bom, então vamos definir de maneira geral as reações de eliminação. Elas são, como eu já disse, o caminho inverso da adição. Então, se você tem num sentido uma adição, no sentido inverso você vai ter uma eliminação. Aqui na orgânica tem um nome um pouquinho diferente. Se você já estudou as reações inorgânicas, você lá tem as reações de adição, né, síntese e análise. Aqui na orgânica, a gente usa os termos reação de adição, reação de eliminação, ok? Então, vale a pena a gente saber essa nomenclatura. Se numa adição eu elimino duplas, triplas ou ciclos, agora aqui eu vou formar duplas, triplas ou ciclos, dependendo, obviamente, do meio reacional que eu estou fazendo, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui a minha estrutura orgânica e eu vou eliminar aqui, no caso, os meus átomos ou grupo de átomos que eu chamei aqui de A e A. Vou formar aqui um A2. Não necessariamente esse grupo e esse grupo precisam ser iguais, tá certo? Mas nesse caso, só para a gente ver aqui que eu eliminei esses dois grupos e formei aqui uma ligação dupla. Isso daqui, nesse sentido, né, o sentido direto é uma eliminação. Se a gente agora parte aqui no sentido inverso, ou seja, daqui, da direita para a esquerda, aí eu tenho uma adição, igual a gente já estudou, ok? Então, fica aqui como molde geral no caso da formação de duplas, beleza? Vale a gente entender também que não é espontâneo esse processo, tá? Não é qualquer estrutura orgânica que vai sair eliminando certos grupos. Isso daqui depende de alguns fatores. Quais são os fatores? Depende dos reagentes que nós temos, depende da temperatura em que ocorre essa adição, essa eliminação, ok? E também depende do uso que a gente chama de um agente desidratante ou um catalisador, ok? Então, temos aí algumas condições para que ocorra essa eliminação de grupos, tá certo? Vamos lá, então. O primeiro tipo de reação de eliminação que a gente vai estudar é a chamada desidrogenação. Como o próprio nome dá a entender, significa que a gente vai eliminar uma molécula de H2, ou seja, eu vou perder hidrogênios, por isso desidrogenação. Essa reação, para acontecer, necessita aquecimento e catalisador adequados, tá? Não é qualquer molécula, por exemplo, um hidrocarboneto, que vai sair eliminando as moléculas de H2, ok? Eu preciso ter as condições adequadas para que isso aconteça. E esse tipo de reação é muito útil na indústria petroquímica. Lembrando que na indústria petroquímica a gente trata aí do petróleo, okay, das várias frações do petróleo, e a gente consegue transformar uma determinada fração, um determinado reagente, em um produto diferente. E isso faz com que a gente consiga transformar alcanos em alcenos, ok? Já que aí a gente vai ter a formação de ligações duplas. E esses alcenos podem ter várias utilidades. Eu posso usar tanto como precursores de novas reações químicas, como também eu posso usar na produção de certos tipos de plástico, ok? Mas começando com essa primeira etapa de eliminação. Por exemplo, nós temos aqui um alcano, perceba que eu tenho aqui apenas carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. A ligação entre os carbonos, ligação simples. Então, eu tenho aqui um alcano e eu vou formar um alceno, ou seja, ainda assim é um hidrocarboneto, mas agora eu tenho uma dupla entre eles, ok? Então, entre esses dois carbonos, ok?
Aqui a gente tem esses 2 hidrogênios que saíram e formaram aqui uma molécula de H2. Perceba que eu precisei de aquecimento e precisei de um catalisador adequado para que isso aconteça. Não tem muito segredo aqui com relação ao hidrogênio, tá? Porque é hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Não tem muito segredo nisso daí. Vale a gente lembrar aqui que dependendo de como eu faço, né, quanto maior a estrutura, mais possibilidades aí. Mas é importante a gente entender que um grupo está ao lado do outro que vai sair. Então, eles são carbonos vizinhos aqui, os dois que vão eliminar e estabelecer essa nova ligação aqui que a gente tem, ok? Isso para, no caso de um alcano, virando um alceno. Também nós temos o que a gente chama de eliminação de halogenidretos, ok? Então, a gente viu aí quando eu elimino apenas hidrogênios, ok? O caminho inverso de uma adição. Agora, a gente vai eliminar uma molécula de HX. Lembrando que X aqui a gente representa como um halogênio, elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, ok? Então, nós vamos eliminar, vamos perder essa molécula de HX da nossa estrutura. Isso daqui, para a gente saber, a gente vai ter que usar uma regrinha conhecida como regra de Zaitsev, ok? Por quê? A gente vai ter que saber qual hidrogênio que vai sair. E para a gente saber de onde sai esse hidrogênio, né, de qual carbono que vai sair o hidrogênio, a gente vai pegar aqui, ó, que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Vamos lembrar, lá na reação de adição, a gente tinha a regra de Markov-Nikov. Hidrogênio entra no mais hidrogenado. Aqui é o contrário. Hidrogênio sai do menos hidrogenado, ok? Então, temos aí duas regras importantes para a gente saber. Exercícios cobram muito esse aspecto aqui, seguindo a regra de Zaitsev, para a gente saber aí qual que é o produto majoritário, o produto principal de uma reação. Então, por exemplo, temos aqui um derivado, né, de um hidrocarboneto, temos aqui o 2-clorobutano, e para fazer essa reação, a gente vai usar aqui uma base e em meio alcoólico, ok? Faz sentido aqui a gente não utilizar água, porque esse composto não é solúvel, não é tão solúvel em água. Então, por isso que a gente precisa aí de outras condições, ok? Bom, o nosso halogênio que vai sair, obviamente, é o cloro, é o único halogênio nessa estrutura. Só que aqui a gente tem um problema. Quando sai o cloro, eu posso ou eliminar esse hidrogênio em azul ou esse hidrogênio em verde. Para a gente saber aí qual que vai ser o produto principal, usamos a regra de Zaitsev. Então, vamos lá. Esse carbono aqui tem apenas 2 hidrogênios. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. O carbono menos hidrogenado é esse carbono que tem o hidrogênio verde. Então, é daqui que vai sair o hidrogênio para formar o produto principal. Então, eu elimino o cloro e o hidrogênio e formo aqui, então, tá aqui, ó, o hidrogênio verde e o cloro que saíram, e tá aqui o estabelecimento de uma ligação dupla, ok? Então, eu quebro aqui a ligação aqui e fecho formando uma nova ligação entre esses carbonos. Esse daqui é o meu produto principal, tá certo? Mas também forma em menor quantidade a saída aqui, né, um outro produto, a saída do hidrogênio em azul com o cloro. Então, tá aqui. Nesse caso, a dupla vai se estabelecer aqui e eu tenho aqui essa molécula, né, o HCl que sai, o hidrogênio em azul e o cloro aqui, que era o mesmo. Esse daqui é o meu produto secundário, ok? Então, os exercícios trazem muito essa questão. Qual que é o produto principal? Ou se não, vamos comparar aí as quantidades, quanto que se forma de um, quanto forma do outro e tudo mais. Perceba que aqui os dois são alcenos, ok? E eles são isômeros de posição, como a gente já viu, já que eu mudei a posição da dupla, ok? Então, esse é o but2eno, esse é o but1eno. Para não ter segredo, é só você fazer, né, abrir a molécula do jeito que eu abri aqui e não tem segredo na hora de você montar cada uma das possibilidades dos nossos produtos, beleza? Bom, ainda falando da eliminação dos halogenidretos, a gente tem aí um detalhe que pode acontecer. Pode ocorrer
competição entre dois tipos de reação. Pode acontecer uma competição entre uma reação de eliminação ou uma reação de substituição. E como que eu vou saber qual das duas que vai acontecer com o meu reagente? Para saber, eu tenho que analisar as condições da reação, ou seja, as outras coisas, por exemplo, em que meio que ocorre essa reação. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, nós temos aqui o nosso haleto orgânico, igual no exemplo anterior. Só que agora eu usei aqui um haleto genérico, chamei aqui de X, tá certo? E vamos imaginar que nós temos aqui a saída desse hidrogênio aqui. Então, essa é a possibilidade. Bom, para ocorrer uma eliminação, o meio reacional tem que ser meio básico, ok? Estou aqui usando uma base forte, concentrada, e em meio alcoólico, ok? Tenho que usar aqui um álcool, por exemplo, etanol. Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem a eliminação, tá aqui o nome, do nosso HX, tá aqui, HX. E eu formo um alceno, por quê? Quebrei essa ligação, se estabelece uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Esse daqui é o meu alceno formado. Já também, já como uma outra possibilidade, pode ocorrer a substituição, que seria o seguinte: para ocorrer a substituição, a gente precisa usar um meio básico, mas só que não tão básico. Então, eu uso uma base fraca, por exemplo, hidróxido de prata, ou eu uso uma base forte, mas diluída, e diluída em água, ok? Aqui eu preciso usar a água. O que vai acontecer nesse caso? Bom, nós temos aqui a troca, por isso o nome substituição, do nosso haleto X pelo OH da minha base. Então, eu saio de um haleto orgânico e chego agora em um álcool. Perceba a diferença. Aqui eu eliminei e formei uma dupla. Aqui eu troquei dois grupos. Perceba que o hidrogênio continua ali mesmo, mas eu troquei o X pelo OH. Por isso o nome substituição. Substituir uma coisa por outra. E além disso, eu formo aqui o meu sal AgX. Lembrando que, usando o hidróxido de prata, em geral, haletos de prata são pouco solúveis. Então, eu tenho aí um favorecimento dessa reação. Por exemplo, se eu uso aqui cloro, eu vou formar aqui cloreto de prata. E lá na inorgânica, a gente estuda que cloreto de prata é pouco solúvel em água. Então, eu misturo, faço essa reação e eu percebo que forma um precipitado. Esse precipitado vai favorecer a reação para vir por esse caminho aqui. E aí, eu vou formar um precipitado branco, que é esse daqui, e vou formar o meu álcool, que vai estar lá em solução. Ok? Então, cuidado, tá? Dependendo das condições da reação, eu posso ter uma eliminação ou uma substituição. Ok? Atenção para isso daqui, para não ter erro. Então, mexi aqui com água, usei base fraca ou diluída, substituição. Não usei água, usei base forte, eliminação. Ok? A gente fecha a nossa primeira parte do estudo de reações de eliminação e daqui a pouco a gente estuda mais algumas. Até breve. Tchau, tchau.